Julia Quinn, série Os Rockabys, livro 2. Um marido de faz de conta. Thomas, já faz muito tempo desde a última vez em que recebi notícias suas. Sei que não deveria me preocupar, que há dezenas de motivos para que suas cartas estejam atrasadas, mas não consigo evitar. Sabia que controlo nossa correspondência no calendário? Leva uma semana para que a minha carta chegue ao navio, 5 semanas para que ela cruze o Atlântico e ainda mais uma semana para que ela chegue a você. Depois, leva uma semana para que a sua carta chegue ao navio, 3 semanas para que ela cruze o Atlântico, viu? Eu estava prestando atenção quando você contou que a viagem do oeste para o leste é mais rápida. E depois, mais uma semana para que ela chegue às minhas mãos. Ou seja, leva 3 meses para que eu consiga receber uma resposta para uma simples pergunta. Por outro lado, talvez não ache pergunta simples. E se houver, talvez não comportem resposta simples. Carta de Cecília Hatcourt ao irmão Thomas, que nunca a recebeu. Capítulo 21. O Rhiannon era muito parecido com o Lady Miranda, e Cecília não teve dificuldade de encontrar sua cabine. Ao comprar o bilhete algumas horas mais cedo, informaram-lhe que ela dividiria a cabine com uma certa senhorita Liteia Fitch, que trabalhava como governanta para uma proeminente família de Nova York, e estava voltando para casa. Em viagens daquele tipo, não era incomum que estranhos compartilhassem acomodações. Foi o que ela fizeram na viagem até Nova York. Cecília se dera bastante bem com sua companheira, chegaram a lamentar de ter se despedido dela quando o barco atracara na colônia. Cecília ficou imaginando se a senhorita Finch seria irlandesa, ou se como ela estava apenas ansiosa para pular no primeiro navio que saísse para as Ilhas Britânicas, sem se incomodar em ter que fazer uma parada antes de chegar à Inglaterra. A própria Cecília não sabia muito bem como chegaria em casa, a partir de Cork, mas isso parecia um contratempo pequeno, se comparando ao desafio de atravessar o Atlântico. Ela imaginava que havia navios de Cork para Liverpool. Caso contrário, poderia ir até Dublin e partir dali para a Inglaterra. Ela sairia de Derbyshire e conseguiria chegar a Nova York. Pelo amor de Deus, seria capaz de fazer uma coisa daquelas, conseguiria fazer qualquer coisa. Ela estava mais forte, estava mais poderosa, estava chorando. Maldição, ela tinha que parar de chorar. Depois de passar pelo corredor estreito, ela se deteve à porta da cabine para respirar fundo e se acalmar. Pelo menos não estava soluçando. Ainda poderia se portar de forma que não atraísse muita atenção. Contudo, sempre que achava que suas emoções estavam controladas, sentia os pulmões se contraírem e dava um profundo suspiro, que parecia mais um soluço. E então seus olhos começavam a arder e... Pare com isso! Ela tinha que tirar aquelas coisas da cabeça. Objetivo do dia: não chorar em público. Ela suspirou. Tudo que ela queria era um novo objetivo. Hora de seguir em frente. Respirando fundo mais uma vez para tomar coragem, ela enxugou os olhos e alcançou a maçaneta da porta da cabine. Estava trancada. Perplexa, Cecília se deteve por um instante. Então bateu a porta, imaginando que sua companheira de viagem tinha chegado antes dela. Era prudente que uma mulher sozinha trancasse a porta. Ela teria feito a mesma coisa. Aguardando um instante, bateu de novo, até que enfim a porta se abriu. Mas só uma fresta. Lá de dentro, uma mulher magra de meia idade a encarava. Ela ocupava a maior parte da fresta estreita, então Cecília não conseguiu ver muito bem a cabine atrás dela. Contudo, parecia que havia lá dentro uma cama beliche e um baú aberto no chão. Na única mesa, uma lanterna estava acesa. Estava claro que a senhorita Finch estava desfazendo as malas. Posso ajudá-la? Perguntou a senhorita Finch. Cecília pôs uma expressão amigável no rosto e disse: acho que nós vamos compartilhar esta cabine. A senhorita Finch olhou para ela torcendo o nariz e replicou: a mocinha está enganada. Ora, que inesperado! Cecília olhou para a porta que a senhorita Finch mantinha entreaberta com o auxílio do quadril. Havia um 8 de latão pregado na madeira. Cabine 8, leu Cecília. A senhorita deve ser a senhorita Finch. Nós seremos companheiras de viagem. Cecília estava se esforçando para ser sociável, mas sabia que tinha que tentar, de modo que fez uma mesura educada e tentou novamente. Sou a senhorita Cecília Hatcourt, como vai? A mulher mais velha contraiu os lábios. Disseram-me que eu não dividiria essa cabine com ninguém. Cecília olhou para a cama de cima e depois para a de baixo. Estava claro que era um quarto para 2 pessoas. A senhorita reservou a cabine inteira? Perguntou ela, pois já tinha ouvido falar que isso era algo que algumas pessoas faziam, apesar de terem que pagar 2 passagens. Disseram-me que não haveria mais ninguém na minha cabine. Não era o que Cecília havia perguntado. O humor de Cecília estava variando entre melancolia e enraivecida, mas ela continuou se esforçando para continuar com o temperamento sob o controle. Teria que passar pelo menos 3 semanas dividindo uma cabine absurdamente pequena com aquela mulher, de modo que se esforçou para estampar no rosto seu melhor sorriso e disse: só comprei a minha passagem esta tarde.
A senhorita Finch hesitou, sem fazer questão de esconder sua desaprovação. Que tipo de mulher decide comprar uma passagem para cruzar o Atlântico no mesmo dia do embarque? Cecília trincou os dentes. O tipo de mulher que eu sou. Tive uma mudança de planos deveras repentina e, por sorte, consegui encontrar um navio que zarparia imediatamente. A senhorita Finch fugou. Cecília não sabia muito bem como interpretar aquele gesto, tirando o fato óbvio de que não parecia nada elogioso. Mas a mulher, finalmente, deu um passo para trás, permitindo que Cecília entrasse na minúscula cabine. Como a senhorita pode ver, falou a senhorita Finch, já acomodei meus pertences na cama de baixo. Não tenho nenhum problema em dormir em cima. A senhorita Finch fungou de novo, mais alto desta vez. Se a senhorita enjoar e passar mal, faça o favor de sair do quarto. Não vou tolerar o cheiro aqui dentro. Cecília sentiu que sua disposição e educação começava a minguar. De acordo, desde que a senhorita faça o mesmo. Espero que você não ronque. Se eu ronco, então ninguém nunca me disse. A senhorita Finch abriu a boca para responder, mas Cecília interrompeu. Tenho certeza de que se eu roncar, a senhorita vai ter a bondade de me informar. A senhorita Finch abriu a boca de novo, mas Cecília acrescentou, pelo que eu ficarei muito grata. Parece o tipo de coisa que convém saber sobre si mesma, não acha? A senhorita Finch recuou. A senhorita é muito impertinente, e a senhorita está no meu caminho. O quarto era extremamente pequeno. Cecília nem tinha conseguido entrar direito. Seria quase impossível com o baú da outra aberto no chão. É meu quarto, disse a senhorita Finch. É nosso quarto, retrucou Cecília. E eu ficaria muito agradecida se a senhoria pudesse tirar o seu baú da frente para que eu possa entrar. Ora essa, a senhorita Finch fechou o baú com força, enfiando-o embaixo da cama. Eu não sei onde a senhorita vai guardar o seu baú, mas se eu não posso deixar o meu no meio do quarto, a senhorita também não pode. Cecília não tinha baú algum, só a bolsa de viagem grande, mas não viu nenhuma razão para se deter naquela informação. Só tem isso de bagagem? Ainda mais considerando que a senhorita Finch parecia muito interessada em fazer isso por ela. Cecília respirou fundo, tentando se acalmar. Como acabei de lhe dizer, tive que partir de maneira deveras repentina. Não tive tempo de reparar uma bagagem grande. A senhorita Finch a olhou com ar de superioridade e fungou outra vez, franzindo o nariz ossudo. Cecília decidiu que passaria o máximo de tempo possível no convés do navio. No quarto havia uma mesinha pregada no chão, ao lado da cama, e a bolsa de Cecília cabia embaixo dela. Cecília pegou alguns pertences que preferia guardar consigo no beliche e contornou a senhorita Finch para poder subir e examinar o lugar onde dormiria pelas próximas semanas. Veja se não pisa na minha cama ao subir para a sua. Cecília se deteve, contou mentalmente até 3 e então respondeu. Asseguro-lhe de que meus movimentos estarão restritos à escada. Vou ao capitão fazer uma reclamação sobre você. Pois esteja à vontade, respondeu Cecília, fazendo um gesto dramático com o braço. Subiu mais um degrau e olhou. A cama dela estava bem feita e limpa. Se por um lado o espaço até o teto era apertado, pelo menos ela não teria que olhar para a senhorita Finch. Você é uma meretriz? Cecília se virou no mesmo instante, quase pisando em falso na escada. O que foi que disse? Você é uma meretriz? Repetiu a senhorita Finch, pontuando cada palavra com uma pausa dramática. Não consigo imaginar outro motivo. Não, eu não sou uma meretriz, atalhou Cecília, certo que se estivesse a par dos eventos do mês anterior, aquela mulher horrorosa discordaria dela, porque eu não vou dividir o quarto com uma vagabunda. Então Cecília perdeu as estribeiras. Conseguira manter a compostura diante da morte do irmão, diante da revelação do coronel Stubbs havia respondido a preocupação e o sofrimento dela com a mentira deslavada. Conseguira manter o controle até mesmo enquanto deixada para trás o único homem que amaria em toda a sua vida, mesmo sabendo que estava presa por um oceano entre eles. O que ele iria odiá-la, tudo isso, para aquela mulherzinha deplorável, a chamada de vagabunda. Ela saltou da escada, foi até a senhorita Finch, pisando forte, e agarrou pelo colarinho. Eu não sei que tipo de veneno a senhorita consumiu essa manhã, sibilou ela, mas para mim já basta. Paguei um bom dinheiro pela minha metade dessa cabine, e em troca, só o que eu espero é um minuto de civilidade e decência. Decência? Isso vem de uma mulher que nem mesmo possui um baú? E que diabos isso tem a ver com qualquer coisa? A senhorita Finch ergueu os braços, estarrecida, e guichou como uma bruxa. E agora está invocando o nome de Satã. Deus do céu! Cecília tinha morrido e ido para o inferno. Tinha certeza absoluta. Talvez aquela fosse a punição que merecia por mentir para Edward 3 semanas. Talvez até um mês inteiro, tendo que aturar aquela megera. Eu me recuso a dividir a cabine com você, berrou a senhorita Finch. Acredite, nada me faria mais feliz. Mas alguém bateu a porta.
Ah, tomara que seja o capitão, disse senhora Finch. Ele deve ter ouvido seus gritos. Cecília lançou-lhe um olhar enojado. Por que raios o capitão viria aqui? O quarto não tinha vigia, mas a julgar pelo movimento do navio, eles já haviam zarpado. O capitão haveria de ter afazeres muito mais relevantes do que apartar uma briga entre mulheres. A batida rápida deu lugar ao som oco de um punho esmurrando a porta, seguido de um grito que ordenava: "Abra a porta!" Cecília conhecia muito bem aquela voz. Ficou lívida no mesmo instante. Sentiu todo o sangue ser drenado do seu rosto. Perplexa, ficou boquiaberta enquanto se virava para a porta e reverberava o peso das batidas. "Abra essa maldita porta, Cecília!" A senhorita Finch ofegou encarando-a. "Não é o capitão. Não. E quem é? Você sabe? Ele pode querer nos atacar. Ai, meu Deus! Ai, meu pai do céu!" Com uma agilidade surpreendente, a senhorita Finch saltou para trás de Cecília, usando-a como escudo humano, para se proteger do monstro que ela parecia acreditar que estava preso a arrebentar a porta. "Ele não vai nos atacar", disse Cecília com torpor na voz. Sabia que deveria fazer alguma coisa, desvencilhar-se da senhorita Finch, abrir a porta, mas estava paralisada, tentando assimilar que estava acontecendo uma coisa claramente impossível. Edward estava ali, a bordo do navio que já tinha zarpado. "Ai, meu Deus!" arquejou ela. "Ah, então agora você está preocupada", ralhou a senhorita Finch. O navio estava se movendo. A própria Cecília vira a população recolher as amarras enquanto cruzava o convés. Sentir o navio arremeter para longe do cais, reconhecer o balanço e os sons característicos da embarcação, atravessando a baía e ganhando o Atlântico. Edward estava a bordo, e ele certamente não haveria de voltar para o porto a nado, o que significava que ele havia abandonado seu posto. E mais batidas ainda mais altas. "Abra agora mesmo, Cecília, ou eu juro que vou pôr essa porta abaixo." A senhorita Finch balbuciou algo sobre a própria virtude, e Cecília, por fim, sussurrou o nome de Edward. "Conhece este homem?" acusou a senhorita Finch. "Sim, ele é meu." "Ele era o quê? Marido?" "É o que não era." "Ora, então abra já esta porta." A senhorita Finch deu um empurrão com força em Cecília, que, pega de surpresa, saiu tropeçando até o outro lado do quarto. "Mas não deixe entrar", rosnou a mulher. "Não admitirei um homem aqui dentro. Leve-o para fora e vai cuidar. Com ar de desprezo. Era tamborilou os dedos no ar, como se estivesse tocando o piano. "Vai cuidar das suas coisas", completou ela enfim, bem longe daqui. "Cecília!" berrou Edward. "Ele vai arrebentar a porta", guichou a senhorita Finch. "Ande logo." "Estou indo." A cabine mal tinha 3 metros quadrados, de modo que a pressa não faria a menor diferença. Mas Cecília foi até a porta e pôs a mão no trinco, e congelou. "O que está esperando?" exigiu a senhorita Finch. "Não sei", sussurrou Cecília. Edward estava ali. Ele a seguira. O que aquilo significava? "Cecília?" Ela abriu a porta, e por um momento abençoado o tempo parou. Ela ficou inebriada de vê-lo ali, diante do umbral da porta, ainda com o punho cerrado em riste, pronto para bater outra vez. Estava sem chapéu e com os cabelos completamente desalinhados. Parecia ensandecido. "Você está de uniforme", balbuciou ela parvalhada. "Você", disse ele apontando o indicador para ela, "está muito encrencada." A senhorita Finch emitiu uma interjeição jubilosa. "O senhor vai prendê-la?" Edward desgrudou o olhar de Cecília durante um único instante incrédulo, dizendo: "É o quê? O senhor vai prendê-la?" A senhorita Finch se aproximou de Cecília, parando logo atrás dela. "Eu acho que ela é uma..." Cecília desferiu uma cotovelada na costela da mulher, para o próprio bem dela. Não conseguia nem imaginar como Edward reagiria se a senhorita Finch a chamasse de vagabunda na frente dele. Edward, por sua vez, lançou um olhar impaciente para a senhorita Finch. "Quem é esta aí?" exigiu ele. "E quem é você?" rebateu a senhorita Finch. Edward indicou Cecília com a cabeça. "Sou marido dela." Cecília fez menção de contradizê-lo, dizendo: "Não é não, serei", rosnou ele. "Isso é tudo extremamente irregular", disse a senhorita Finch fungando. Cecília se virou para a outra, sibilando: "Poderia fazer a gentileza de chegar para trás?" "Ora essa", disse a senhorita Finch bufando, fazendo um enorme drama enquanto percorria os 3 passinhos miúdos que levavam à cama dela. Edward meneou a cabeça na direção da mulher mais velha. "Amiga sua?" "Não", disse Cecília categórica. "Definitivamente não", falou a senhorita Finch. Cecília fuzilou a outra mulher. Então se virou para Edward mais uma vez. "Não recebeu minha carta?" "Ora, mas é claro que recebi. Que outro motivo eu teria para estar aqui?" "Eu não disse qual era o navio. Não foi muito difícil de adivinhar, Cecília. Mas você, o seu posto..." Cecília estava lutando para encontrar as palavras. Ele era oficial do exército, Sua Majestade. Não podia simplesmente abandonar o posto. Iria à corte marcial, por Deus. Será que aquilo levaria à forca? Eles não enforcavam oficiais por deserção? Enforcavam. Ainda mais aqueles que vinham de famílias como os Roxbys. "Deu tempo para acertar tudo, Coronel Stubbs", disse Edward secamente. "Por pouco."
Eu não sei o que dizer. Ele pegou o braço dela. Quero que me diga apenas uma coisa, tornou ele, com a voz muito grave. Ela mal conseguia respirar. Edward então olhou por cima do ombro dela e encarou a senhorita Finch, que observava os desdobramentos com ávido interesse. A senhorita poderia nos conceder um momento de privacidade? Disse ele contido. Esta é minha cabine, respondeu ela. Se querem privacidade, terão que procurar em outro lugar. Ah, pelo amor de Deus, explodiu Cecília, dando meia volta para encarar aquela mulher deplorável. Será que a senhorita não é capaz de buscar um pouquinho de piedade em seu coração de pedra e me dar um momento a sós com... Ela engoliu seco, quando as palavras lhe faltavam. Com ele, completou enfim, ticando Edward com a cabeça. Vocês são casados? Perguntou a senhorita Finch, perdigando-se. Não, falou Cecília. A resposta não teve muito efeito, considerando que no mesmíssimo instante, Edward disse. Sim. A senhorita Finch voltou seus olhinhos de besouro de um para o outro. Cerrou os lábios, arqueou as sobrancelhas em desagrado. Eu vou buscar o gavidão. Pois vá, disse Edward, praticamente empurrando a mulher porta fora. A senhorita Finch saiu aos tropeços para o corredor, guinchando. Contudo, o que quer que fosse que ela ainda queria dizer, foi interrompida por Edward, que bateu a porta na cara dela, trancando-a em seguida.